Fala galera, passando para resolver a questão 53 do simulado 20. Beleza. Existem dois tipos principais de inibidores de atividade de um enzima, os competitivos e os não competitivos. Os primeiros são aqueles que concorrem com o substrato pelo centro ativo da enzima. Considere um experimento em que se mediu a velocidade de uma reação de uma enzima em função da concentração de seu substrato em três condições: ausência de inibidores, presença de concentrações constantes de um inibidor competitivo e presença de concentrações constantes de um inibidor não competitivo. Ele dá esse gráfico e basicamente a questão vai pedir para você indicar. Ele diz que a curva 1 é a ausência de inibidores e ele quer saber qual das linhas vai apresentar um inibidor competitivo e qual que é a presença de um inibidor não competitivo. Beleza, vamos lá que essa questão tem muito ponto válido para revisar. Vamos lá. Começando aqui, a gente precisa entender o que seria uma enzima. Uma enzima, basicamente, é uma proteína que vai apresentar função catalítica, ou seja, é uma proteína capaz de acelerar reações. Então a gente apresenta várias enzimas do nosso corpo que vão ser responsáveis por acelerar reações, responsáveis para estabelecer a nossa vida, né? E quando a gente entra nessa parte de inibidores, esses inibidores, a palavra inibidor já traz o conceito na sua mente de que é algo que vai inibir, de certa forma, esse processo de acelerar uma reação, né? Esse inibidor não pode ser competitivo, não competitivo, e existe outro tipo de inibidor que a gente vai também relembrar aqui, que seria o inibidor alostérico. A gente vai entrar na parte de alosteria. Um inibidor competitivo é muito simples. Você vai pensar na palavra competição ou não competição pelo sítio ativo da enzima. A gente sabe que uma enzima ela vai apresentar, vou desenhar simplificadamente aqui, a gente tem um sítio ativo da enzima, esse é o substrato, e o substrato vai entrar nesse sítio ativo, onde vai ocorrer a reação. Para o inibidor competitivo ele é responsável por competir pelo sítio ativo com o substrato, dificultando que a reação de aceleração, que a velocidade de reação, né, alcance o valor máximo. Ou seja, na presença do inibidor competitivo, o alcance do valor máximo de uma reação vai demorar mais, justamente porque está havendo uma competição pelo sítio ativo. Mas essa competição não impede que o substrato se ligue ao sítio ativo. Essa é a grande diferença entre o inibidor competitivo e o não competitivo. O não competitivo ele não compete pelo sítio ativo. Ele vai se ligar em uma outra região da enzima, fazendo com que grande parte das enzimas estejam impossibilitadas de se ligar com o substrato. Então, no inibidor competitivo, a gente tem uma competição direta pelo sítio ativo. No inibidor não competitivo, a gente não tem uma competição direta pelo sítio ativo. No competitivo, a gente retarda a gente consegue retardar a velocidade com que vai chegar a velocidade máxima da reação, mas a gente chega à velocidade máxima da reação, a gente só precisa de uma concentração de substrato maior. Já o não competitivo, você não consegue atingir a velocidade máxima da reação, porque o seu substrato está impedido de interagir com o sítio ativo. A gente observa no gráfico que a gente tem a linha 1 responsável, que está demonstrando aqui a ausência de inibidores. A linha 2 seria a presença do inibidor competitivo, porque a gente consegue atingir a velocidade máxima da reação. A gente só precisa fazer o quê? De uma concentração maior de substrato para atingir essa velocidade máxima. E o inibidor não competitivo está representado pela linha 3, porque há uma impossibilidade de ligação entre o substrato e o sítio ativo. Então a gente não consegue atingir a velocidade máxima.
mesmo aumentando a concentração do substrato. E a gente entra no ponto de alosteria. Alosteria, na prática, é o quê? É uma mudança na forma da proteína da enzima. Essa mudança ela vai ser em função da homeostase corporal. Aplicando aqui para o corpo humano, a mudança nessa forma da enzima vai ser ou melhor ou para pior. Essa melhora, essa mudança, a gente chama de feedback ou retroalimentação. O positivo seria para melhorar, a enzima se tornaria mais eficiente, ou negativo, a enzima se tornaria menos eficiente. E aí você para perguntar, por que eu vou querer que uma enzima se torne menos eficiente? Às vezes é necessário, porque aplicando mesmo na prática, eu não estou lembrado de nenhum exemplo de feedback positivo ou negativo. Mas, por exemplo, se você já tem uma quantidade muito grande de produtos da reação que você quer, você pode realizar uma alosteria nessa enzima, fazendo com que haja um feedback negativo para eu não continuar produzindo essa quantidade de produtos que eu já tenho. Na prática seria isso. Mas o que tem que estar na sua cabeça é que a alosteria é uma mudança na forma da proteína, que pode ser para melhor ou para pior. Não acontece de forma aleatória, acontece de forma intencional, né? E na prática aqui, para o ser humano, seria para manter a homeostase corporal. Basicamente é isso. A alosteria, uma enzima alostérica, apresentaria um sítio ativo. Um sítio ativo para a ligação do substrato e um sítio alostérico para a ligação do inibidor alostérico, que poderia melhorar a função da enzima, realizar um feedback positivo ou um feedback negativo. Então, se a gente for parar para responder a questão, ele pede respectivamente a presença do competitivo e do não competitivo. Então, o competitivo seria o 2, o não competitivo 3, resposta 2 e 3, letra B.